Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de associação de geradores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um gerador de força eletromotriz 10 volts e resistência interna 0,5 ohms é ligado a um circuito de resistência 2 ohms. Calcule. Letra A, a intensidade da corrente. Letra B, a diferença de potencial entre os extremos do circuito externo. Letra C, o potencial total que o gerador fornece. E letra D, a potência absorvida pelo circuito externo. Ele até deu aqui o desenho do circuito, né? Então vamos botar esse desenho aqui para a gente começar a resolver essa questão. A primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte. Ele representou aqui o meu gerador. Então, esse cara todo aqui, ó, é o meu gerador. Esse meu gerador, ele pode ser representado como uma pilha, uma bateria, aonde aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo, certo? Aí, o que acontece? Esse gerador, que tem uma resistência interna de 0,5 ohms, ele está jogando para o circuito, né, uma corrente elétrica. E é exatamente isso que a letra A está pedindo, né? Então, a gente pode pensar o seguinte. Imagine que nesse circuito eu tenha um circuito comum, né, sem o meu gerador. Note que eu vou ter aqui uma DDP e essa DDP do circuito ela está associada a dois resistores. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 2 ohms ligados em série. Então, se eu for pensar em associação de resistores em série, tá? A resistência equivalente é a soma dos resistores. Então, no meu caso aqui, a resistência equivalente vai ser o quê? 0,5 ohms mais 2 ohms. Então, eu tenho no meu circuito uma resistência equivalente de 2,5 ohms. Então, exemplificando o meu circuito, ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó, onde a resistência equivalente é igual a 2,5 ohms e a DDP é de 10 volts. Qual é a corrente elétrica que vai passar nesse circuito? É só usar a primeira lei de Ohm, né, que é quem vê e I. Então, aqui vai ficar 10 é igual à resistência equivalente, que é 2,5 vezes o I. Então, I é igual a 10 divididos por 2,5, isso vai me dar 4 amperes. Então, eu sei que a corrente elétrica do circuito é de 4 amperes. Beleza? Então, tudo isso é a resposta da letra A. Agora, a letra B, ele pergunta assim, a DDP, tá? A diferença de potencial, a voltagem, entre os extremos do circuito externo. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que, vou botar a figura aqui novamente, olha só, que se esse cara aqui, ó, todo ele é o meu gerador, né? Então, vamos botar isso aqui, ó. Esse cara aqui é o meu gerador. Esse aqui é o meu circuito externo. Para eu medir a voltagem de um resistor, eu venho aqui e associo um voltímetro em paralelo. Se você tem dúvida em aparelho de medida, dá uma olhada lá na playlist onde eu falo da associação de voltímetro e amperímetro em circuitos elétricos, beleza? Então, o que está acontecendo? Eu venho aqui, associo um voltímetro a esse resistor.
Eu sei que a corrente elétrica que está passando por ele vai ser uma corrente elétrica de 4 amperes. Por que é 4 amperes? Porque ele está em série, ele é um resistor, né, que é ligado em série ao gerador, então a corrente elétrica que está saindo do gerador é a corrente elétrica que vai passar por ele. Como é então que eu vou calcular a sua DDP? De novo, ó, quem vê, ri. Então a DDP que o meu voltímetro vai medir vai ser o valor do resistor vezes a corrente elétrica que está passando por ele, que é de 4 amperes. Então eu vou ter uma DDP de 8 volts. Beleza? Agora olha só o que ele está pedindo aqui. Qual é a potência total do gerador? Então a gente tem que pensar o seguinte, que o gerador, tá? Ele é esse cara aqui, ó. Vou até colocar ele aqui separado. Olha o gerador aqui. Qual é a potência do gerador? A gente sabe que a corrente elétrica que ele tem é de 4 amperes, não foi o que a gente calculou? Então, qual é a potência do gerador? Potência não é o que o pintinho faz? Pio? Então, eu sei que a potência do gerador vai ser 4 amperes vezes a sua DDP, que é de 10 volts. Então, a minha potência vai ser de 40 watts. Beleza? Aí, agora, veja bem, qual é a potência do circuito externo? Então, aqui você tem que lembrar o seguinte, o circuito externo, a gente sabe que é esse resistor. A gente sabe que a corrente elétrica que está passando por ele, né? Deixa eu só trocar aqui a letra, ó, que a corrente elétrica que está passando por ele é de 4 amperes. Então, para eu calcular a potência aqui, tá? A gente não sabe que o pintinho caipira faz PIR. Então, aqui eu teria que a potência é igual a 4 ao quadrado vezes o resistor, que é de 2. Então, a potência vai ser 16 vezes 2. Potência é igual a 32 watts. Beleza?